Mas pode começar. Eu vou gravar a minha versão aqui também. E no mais, eu acho que já deve estar gravando aí. Uma boa tarde a todos, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos. E hoje a gente tem um tópico novo, né? Mas como eu estava falando aqui com a galera um pouco antes, a gente vai fazer a conexão entre esse tópico novo e o que a gente vinha aprendendo, né? Afinal, a gente tem que ter uma continuidade daquilo que a gente vinha. Mas esse tópico, você tem muito conhecimento que já está quase que embutido no conhecimento geral de vocês, tá certo? E aí eu quero aproveitar a primeira aula para a gente fazer algumas definições básicas que vão ajudar a gente a abordar formalmente esse conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre memórias, né? Creio que alguns de vocês já devem ter esbarrado no tema, principalmente a galera da computação, ou estou errado, pessoal? Fala no chat aí para mim, por gentileza. O William disse que já teve essa oportunidade, né? O Emanuel disse que montou uma 4x4, não entendeu nada. A gente vai montar essa memória aqui, uma 4x4. Você vai entender, prometo. O Jéssica falou que é novidade, o Valdemir falou que na elétrica, como na elétrica não tem estrutura de dados depois de programação, isso fica mais distante. No entanto, hoje a gente tem conceito de memória embutido no nosso dia a dia, né? Acho que alguns de vocês aí estão assistindo essa aula pelo celular, caso não pelo computador, e aí eu posso perguntar para vocês, quanto de memória tem o computador de vocês? Quanto de memória tem o celular de vocês? Não é verdade? E vocês vão saber me responder isso. Né? Pronto, o Marco já colocou uma palavra importante, né? Já pegou o bizu, depende, né? A memória de massa ou a memória de acesso rápido, né? Chamada memória RAM ou a memória ROM, não é isso? E esses conceitos, algumas vezes, eles têm que ser levemente ajustados, não é muita coisa não, pessoal, para que a gente possa abordá-lo do ponto de vista um pouco mais técnico, tá certo? E o conhecimento de eletrônica digital que a gente já tem aqui, ele nos permite implementar a célula elementar de memória, não é que esteja implementado assim, mas é baseado no arranjo que a gente vai ver aqui, né? Baseado, lógico, no flip-flops, que é o que a gente vem utilizando, é o nosso elemento de memória, né? Desde que a gente apresentou o flip-flop com aquela realimentação dos circuitos combinacionais, a gente viu que ele consegue se lembrar dos estados anteriores. Não é isso? Todo mundo está acompanhando, galera? Pronto. Então, a capacidade de lembrar do estado anterior é justamente a nossa célula básica de memória. Um estado anterior que é armazenado num registrador desse, também conhecido como flip-flop, pode ser recuperado depois. Ou pode, através de um clock de uma nova entrada, ser substituído por um novo dado. É basicamente isso que a gente faz. Tudo bem? Então, veja só. Quando a gente vinha fazendo os nossos circuitos sequenciais, ó, isso aqui foi a gente que montou nas outras aulas passadas, né? Lembra? Essa informação aqui, ó, por exemplo, ó, dado por um conjunto desses LEDs, ia representar para a gente o estado. Não é verdade? Né? No caso, nesse caso aí, os estados eram uma combinação binária de todos esses LEDs. Perfeito? E à medida que eu ajustava as entradas e tinha uma correlação do estado anterior, né, eu ia armazenando novos estados, né? Eu ia me lembrando, né, armazenando para recuperar a informação desse estado para poder dizer quem vai ser a saída e quem será o próximo estado. Beleza? Então, note que esse arranjo do estado, ele pode partir de um ou múltiplos bits que, alocados, vão permitir, dependendo da complexidade dessa informação, por exemplo, como aqui a gente viu que a gente tinha muitos estados, a gente precisou de 3 bits de estados. Não foi isso? Então, dependendo da complexidade dessa informação, vou precisar de uma quantidade maior de bits para referenciar essa informação que precisa ser lembrada, recuperada. Perfeito? E isso é o que vai definir a nossa memória. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês logo, para a gente começar a fazer alguns ajustes. Por exemplo, vamos supor que eu pergunte... é provável que cada um de vocês deva ter um pendrive aí do lado, né? Ou então que você usa para armazenar suas coisas de estudo, beleza? Aí eu pergunto, qual a capacidade do pendrive de vocês? Respondam aí para mim no chat.
Marcos colocou 8 GB, o Thales colocou 7, 8, 16 a Manuel, jogador caro, Manuel, aí, 16. Quem dá mais? O Gabriel colocou 2 GB. Veja só, pessoal. Essa informação que vocês me deram, ela está incompleta. Na verdade, não. Ela deixa uma parte dessa informação subentendida. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai ver aqui que a memória, para ela ser especificada, ela precisa de 2 informações. Do tamanho da palavra e do comprimento dessa memória. E essa informação que vocês estão me dando é só do comprimento. A gente vai aprender isso aqui, tá certo? Mas desde já, eu quero que, enquanto a gente estiver definindo, é lógico que a gente vai aprender a implementar isso. Desde já, eu quero que vocês associem aos nossos registradores flip-flop essa capacidade de se lembrar dos estados, né? E manter aquele estado lá, principalmente o flip-flop D, que é o flip-flop básico da memória, né? E manter aquele estado armazenado até que eu tenha um novo clock. Perfeito? Porque quando eu dou um novo clock, eu posso substituir aquele estado que eu tinha armazenado por uma nova entrada, né? O flip-flop dele funciona assim, que eu boto na entrada, ele armazena na saída aqui. Faz sentido? O Marcos perguntou aqui. Não é a frequência, Marcos. Apesar da frequência fazer diferença, mas não é a frequência. Tá certo? Essa informação que vocês me deram aí é do comprimento da memória. Falta o tamanho da palavra. Na verdade, é porque existe um padrão para o tamanho da palavra. Que é outra coisa que vocês conhecem muito bem. É o byte. Na verdade, esse pendrive de vocês é de 2, 8, 16 gigabytes. A outra parte da informação que faltou, que é o byte, diz o tamanho da palavra de memória, que o byte significa 8 bits. Alguns de vocês já têm uma maior exposição a isso, mas a gente vai identificar aqui direitinho, beleza? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estou indo muito rápido. Como é que é muito falar, fico parecendo o pastor metralhadora dos irmãos Piologo. Fico só tá. Vocês dizem aí se está indo muito rápido, pelo amor de Deus. Beleza, tá tranquilo. Mas, louco, tá normal, né? Você não disse que não tá. Não disse que não tá rápido. Tá rápido, mas tá normal, beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com algumas definições aqui. Suave. Primeiro, esses dispositivos de memória são formados por inúmeras células de memória. Né? Essa célula de memória está correlacionada com um dispositivo eletrônico, tá certo? No começo eles eram feitos mais de componentes discretos e eletromagnéticos, mas é óbvio com o avanço da eletrônica eles passaram a ser eletrônicos. E essa célula básica de memória é um espaço, digamos assim, capaz de armazenar um único bit. Lógico, a informação 0 ou a informação 1. Né? O exemplo mais simples disso é um flip-flop, principalmente um flip-flop do tipo D, né? O bit que eu quero armazenar, eu coloco na entrada dele, na hora que eu dou o clock, esse bit é armazenado na saída. E ele vai ficar lá na saída, independente que eu mude a entrada. Só vai mudar essa saída quando eu modificar essa entrada e der um novo clock. Tranquilo até agora, pessoal? Mas, por exemplo, um capacitor pode ser utilizado como dispositivo de memória. Capacitor carregado ou descarregado, né? Elementos discretos, quando eu quis dizer isso, Jefferson, eles são componentes individuais. Tem um vídeo muito bom de um camarada do MIT, onde os caras fizeram as primeiras placas de memória, que ele ficou comum como souvenir. E eles tinham que praticamente tricotar, vamos dizer assim. Essas placas de memória eram feitas passando os fios com elementos ferromagnéticos que orientados iam identificar o 0 ou 1. Depois eu posso procurar e passar para vocês, aqueles que conseguem ter um bom entendimento em inglês, eu não sei se tem legenda em português, antigamente o YouTube gerava automático, mas agora ele não gera mais, né? Mas vale muito a pena assistir ele falando como é o começo daquilo. Depois eu vou atrás e jogar no grupo para vocês, tá certo? Mas, quando eu quis falar elemento discreto, são componentes individuais e não um circuito integrado que está tudo lá dentro. Deu para entender mais ou menos? Ou não? Não foge do escopo, não. Pelo contrário, está dentro do escopo que a gente estava falando. Então, por exemplo, um capacitor carregado também pode ser considerado um elemento de memória, né?
quando ele está carregado, a tensão nos seus terminais pode me fornecer lógica 1 e quando ele é descarregado, lógica 0. E eu posso, com um circuito fácil, carregá-lo e descarregá-lo, ou seja, implantar uma lógica 1 ou lógica 0 que eu gostaria de armazenar. Existiam elementos de memórias trabalhados com base em capacitores, mas esses elementos, por exemplo, precisavam do refresh, né? Como o capacitor perde a carga com o tempo, de tempo em tempo você precisava reforçar o valor daquela memória. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, a galera da computação deve ter visto, o refresh da memória, isso é isso, é você reforçar um determinado dado, ele vem originalmente dessa situação, né? Mas eles também podem ser, né, um local em um disco magnético, ou uma fita magnética. O nosso HD está fazendo a transição, né? O nosso HD de estado sólido, também conhecido como SSD, né? Eles não têm mais um dispositivo magnético para armazenar, mas os HDs que ainda são de agulhas, os HDs de massa, eles, na verdade, são um disco magnético cuja agulha vai percorrendo aquelas trilhas e setores e lá ele vai armazenando aquelas informações. Perfeito? Joia? Até aí tudo bem, pessoal? Então, a célula de memória é um espaço, uma unidade dessa, vamos por assim dizer, é uma caixinha, independente da tecnologia dela, onde eu posso armazenar Oh, meu Deus, o computador vai travar agora. Perdão, gente. Onde eu posso armazenar um 1 ou um 0. Beleza? Eu posso armazenar 1 ou 0 aqui. É lógico, não ao mesmo tempo. Não é isso? Eu coloco 1 ou coloco 0. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho. Palavra de memória, aquilo que eu estava falando para você, é o seguinte. Quando a informação necessita mais de um bit para ser expressa, por exemplo, quando a gente foi binarizar determinadas máquinas de estado, devido à quantidade de estados, eu precisava de 2 ou até 3 variáveis binárias, não é isso? Vocês lembram quando a gente fez esses projetos? Né? Então, a informação que eu precisava armazenar só tem sentido quando eu leio simultaneamente todos aqueles bits de estado, para dizer se o 000 era o estado azul, pincel azul, ou se o 010 era o estado pincel vermelho, ou se o 011 era o estado pincel verde, enfim, qualquer coisa que eu estiver fazendo. Só tem sentido se eu avaliar a célula individual de memória, que está guardando parte daquela informação, mas que quando eu combino essas células, a informação vai fazer sentido para mim. Até aí tudo bem? Beleza. Então, a palavra de memória é justamente a quantidade de células que eu preciso para essa informação fazer sentido. Então, veja só, quando uma caixinha dessa não é o suficiente, e, por exemplo, eu preciso pegar 4 caixinhas dessa, e a minha informação que eu estou buscando só vai fazer sentido quando eu leio simultaneamente o valor da informação dessas 4 caixinhas. O tamanho da palavra de memória é 4 bits. Por quê? Eu precisei das 4 caixinhas para que, combinados os valores individuais das caixinhas, aquela informação fizesse sentido. Vocês estão entendendo? Então, a palavra de memória, em algumas conversas informais, vocês vão encontrar também, pode ser chamado de largura da memória. A gente vai ver já por quê. Tá certo? A palavra de memória está associado a quantas caixinhas dessas, né? Quantas células individuais, quantos bits são necessários para aquela informação de memória fazer sentido. Joia? Beleza, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? Pronto. O tamanho da palavra, se eu tiver uma única palavra, é basicamente o número de flip-flops. Nesse momento inicial, tá certo? Nesse momento inicial que a gente está vendo, ó, que a gente não aprendeu ainda a estrutura básica, tá certo? Mas é exatamente, Amanda, você fez exatamente a analogia que eu pedi, a gente associar os flip-flops. Mas a gente vai ver que uma caixinha daquela, a gente vai aprender a implementar uma caixinha dessa, ó. Não é só o flip-flop puro.
sem cuspe, por assim dizer. Tá certo? Existem alguns outros circuitos auxiliares que você vai precisar. Joia? Mas é exatamente isso. Está associado àquela quantidade de flip-flops. E é lógico que quanto maior a largura de palavra, mais caro vai ser. Vai ter sim, Paulo. A gente vai ver e a gente vai aprender como é que implementa a leitura e a escrita. Joia? Vai aprender a projetar também. Mas primeiro a gente tem que passar essas definições básicas, tá certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Um registrador, a partir de agora, galera, dá para vocês verem aí? Dá na tela? Vou tentar aumentar um pouquinho, Fifão. Dá para vocês verem aí? Pronto. A partir de agora, quando vocês verem essa palavra, ó, registrador, você vai estar associado a uma posição ou uma memória. Beleza? Então, um registrador de 8 flip-flops pode ser considerado uma memória que está armazenando uma palavra de 8 bits. Tem 8 caixinhas lá para ele guardar informação. Então, eu posso armazenar informações complexas o suficientes que podem ser representados com 8 bits. Então, o tamanho da palavra nos computadores modernos variam de 4 a 64 bits. Qual é o sistema operacional que tem no seu computador? Botem aí no chat. 64 bits? Hoje a maioria é 64 bits, não é verdade? É raro você achar ainda uma relíquia que esteja funcionando com 32 bits. Perfeito? Isso quer dizer que a informação que é gravado nos espaços de memória lá do seu computador tem 64 caixinhas para você preencher. Cada registrador desse, cada posição de memória tem 64 caixinhas para você responder. É lógico, quando ele lida com dados mais simples, como o barramento do seu computador é de 64 bits, então ele consegue, digamos assim, buscar uma quantidade de informações maior ainda, se eu tiver informações mais simples. Não, no nosso caso, nosso computador não são flip-flops, são memórias, sim, são equipamentos dedicados, baseados em chips de circuitos integrados, que tem isso lá dentro. A gente vai aprender o esquemático dele, como se a gente pudesse implementá-lo de uma forma discreta, mas isso é tudo implementado em chip, no silício que está dentro do circuito integrado. Se você pegar um pente de memória, ele tem uns circuitos integrados em preto, umas baratinhas assim, ó, que estão lá, que ali sim é onde está implementado dentro dele, no silício dele, essas caixinhas, por assim dizer. Só que essa estrutura que ela é feita diretamente através dos dispositivos semicondutores, né? Ele não coloca uma porta-end, ele não coloca um flip-flop, ele coloca diretamente os semicondutores que estão formando aquela estrutura. Beleza? A menor unidade, eu acho que seria parte desse registrador. Então, depende de como ele colocou a questão. Que os semicondutores foram que permitiram esse avanço da questão da memória. Com os semicondutores, a gente pode implementar as portas lógicas. Quem viu a aula prática de 555? Faz barulho aí no chat. Pronto, o Jefferson, o Marcos, o Gabriel levantou a mão. Vocês lembram, a galera da primeira turma, pelo menos, né? Que eu mostrei um esquemático que só tinha transistores e diodos, praticamente. Né? Do 555. E aí depois eu mostrei uma versão desse esquemático que queria informar os blocos que foram implementados com aqueles semicondutores. Perfeito? Então, é a função que aqueles semicondutores estão implementando. Um comparador, um flip-flop, um diodo e etc. Nas memórias são assim também. Quando a gente fazia a parte prática, quando dava tempo, a gente fazia a implementação de memórias, de portas lógicas e até de flip-flop, utilizando elementos discretos semicondutores, né, que teoricamente é a base do que seria colocado lá no silício. Então, com diodos e transistores, você conseguia fazer um flip-flop, você conseguia fazer uma porta-end, uma porta-ou, beleza? E a gente fazia essa brincadeira. Mas uma vez que a disciplina de eletrônica digital foi trazida mais para o começo do curso, né, junto do quarto semestre, como vocês ainda estão vendo circuito 1, essa prática parou de fazer muito sentido. E a gente aboliu ela do rol de práticas. Beleza? Mas vamos aqui, porque senão eu converso muito... Isso, os dispositivos semicondutores são vistos em eletrônica analógica. Perfeito, William. Para a computação não é obrigatória, mas para a elétrica, sim, vocês vão ver isso lá com o professor André. Fera demais, vale a pena fazer, galera. Quem for da computação que não for obrigatório. Então,
nas memórias que nós usamos nos nossos dispositivos, né, essas palavras de memórias variam de 4 a 64 bits, né, porque nós temos dispositivos distintos, né, os nossos computadores têm tamanhos de palavras de memória distintos, né, já os microcontroladores têm memórias mais restritas, tá certo? Tem palavras de memórias mais restritas, que tem 8 ou 16 bits. É lógico, se você pegar DSPs, você tem DSPs de 32 bits para tratar áudio, para tratar, que já tem algumas transformadas implementadas dele. Mas que o importante que eu quero dizer aqui, normalmente, gente, essas memórias são múltiplos de 8 bits. Por quê? Porque a partir de agora, quem não tinha essa noção vai entender que quando eu tenho 8 bits, deixa eu tentar colocar isso aqui um do lado do outro. A partir de agora, pessoal, quando eu tenho 8 bits, é a minha unidade básica de medida de memória. 8 bits equivale a 1 byte. Perfeito? Então, esse tamanho da palavra de memória associada a 8 bits, normalmente é a régua básica que as memórias são medidas. E é por isso, como ela é uma régua básica, como ela é a medida básica, quase que universal desse tamanho de memória, normalmente a gente omite ela. É por isso que os pendrives de vocês, vocês falam 2 GB, 4 GB, que é 4 GB byte. Ele diz, o tamanho da palavra, né, cada registrador daquele lá pode armazenar informação que tem até 8 bits. Beleza? Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando para vocês? Pronto. E é óbvio, os múltiplos disso também têm alguns nomes. Deixa eu ver se eu já passo para vocês, ou se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei aqui, né? O byte é o termo especial para o grupo de 8 bits, como eu estava falando, né? Então, ele é sempre construído de 8 bits. O tamanho da palavra pode ser expresso em múltiplos de bytes, né? Quando eu empilho vários registradores, ou a partir de agora a gente vai começar a falar endereços, né? Quando eu começo a empilhar vários registradores de 8 bits, tá certo? Eu tenho um tamanho de palavra fixo, e esses endereços vão permitir que eu coloque informações diferentes, bytes diferentes nesses endereços ou nesses registradores. Tá certo? Óbvio que os múltiplos desse tamanho básico, assim como tem outras unidades de medida, têm as suas frações. Por exemplo, 4 bits também é chamado de nibble. Tá certo? Óbvio que... Deixa eu tentar colocar assim, ó. 4 bits. Os 8 bits, é lógico que a gente já falou aqui, que é o byte. (16 bits, ou seja, 2 bytes, né, um tamanho de palavra 2 bytes, é também chamado de word, de palavra, né, vem do inglês palavra, e o dobro disso, 32, né, o double word. Perfeito? Até aí tudo bem, galera? Então é óbvio que você poderia ter um pendrive de, sei lá, 2 GB nibbles. Cada endereço de memória desse pendrive armazenaria apenas 4 bits. Ou então, se você dissesse que ele tem 4 GB words, cada endereço desse pendrive, né? Cada um dos 4 GB de endereço desse pendrive armazenaria 16 bits, e assim por diante. Porque no pendrive básico, né, uma vez que eu tenho, digamos assim, uma unidade amplamente identificada, assim por assim dizer, ele utiliza a fração básica universal, é como se fosse os metros. Então, quando eu não digo nada, eu estou marcando em metro. Se eu quiser modificar essa régua, eu posso. Eu tenho uma fração disso, marcar em quilômetro, em hectômetro, em decímetro. Beleza? Fez sentido, mais ou menos? Apesar, por exemplo, da gente colocar da gente
fracionar, digamos assim, né? Da gente medir a capacidade do seu pendrive em bytes, não significa que o seu sistema operacional acessa de byte em byte. Como ele é de 64 bits, ele pode armazenar no buffer dele, né, vários endereços de 8 bits, né, de bytes, beleza? Mais precisamente, 4 endereços daquele. Joia? Não, perdão, 4 não. 4 ia ser 32, né? 8. Não é isso? Vamos avançar. Pronto. Aí é nesse ponto aqui que eu quero chegar. A capacidade de uma memória é a forma de dizer quantos bits de informação cabem lá, né? Em determinado dispositivo. Então, quando eu tenho, por exemplo, 4.096 palavras de 20 bits, o que é que isso quer dizer? Como eu falei, uma informação de memória, ela precisa de 2 informações. Por quê? O esquema de uma memória, pessoal, é como se fosse isso aqui, ó. Então, eu preciso dizer qual a largura da palavra, qual o tamanho da palavra, quantos bits tem aqui em cada endereço e, óbvio, quantos endereços tem. Perfeito? Uma vez que eu tenho essas 2 informações, eu tenho o tamanho da memória. Por exemplo, quando você falar que seu pendrive tem 2 GB, significa o seguinte, ó, que cada endereço tem 8 bits. E quantos endereços eu tenho? 2 GB endereços. Beleza? Ficou claro, pessoal? Essas 2 informações que eu tenho. Vocês compreenderam até agora? Então, eu posso expressar essa capacidade em nibble, como o colega de vocês falou. Tá certo? Mas eu teria que fracionar esse endereço múltiplos, né? Ou seja, em um endereço de byte lá daquela memória, eu teria que colocar 2 endereços, né? Você teria o dobro de endereços para a mesma capacidade. Né? Se você fracionasse em nibble. Perfeito? Considerando que eu tenha mantido a estrutura da memória a mesma. Joia? Então, sempre quando eu estou falando de capacidade, é o número de bits que ele pode armazenar. Beleza? É um. Por isso que você tem, às vezes, vezes o outro. Tá certo? Então, você, sabendo disso, você é capaz de julgar capacidades de memórias que estão expressas em unidades diferentes. Um está expresso em byte, outro está expresso em nibble, e assim por diante. Beleza? Mas eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Note, quando eu tenho os múltiplos nessa situação, vocês já ouviram falar, por exemplo, como a gente já está falando aqui, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, otabyte, assim por diante, tá certo? No nosso sistema de numeração decimal, quando a gente utiliza para as outras medidas, eles são múltiplos de 10. Vocês concordam, pessoal? Né? O quilômetro, né? O decâmetro, o metro, não é isso? Beleza. Aqui, uma vez que ele vem das capacidades binárias, você tem a base 2 para registrar essas diferenças. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Um kbyte não é 1000 bytes, é 1024 bytes. Por quê? Porque é 2 elevado a 10. Perfeito? Tá certo? Até aí tudo bem? O seguinte, que é o megabyte, é 2 elevado a 20. Beleza? O giga, pessoal, 2 elevado a 30. O tera, 2 elevado a 40. E assim por diante. Perfeito? Vocês entenderam, pessoal? Que é o número de possibilidades que aquilo ali vai refletir. A gente já viu, né? Que é 2 elevado ao número de variáveis, 2 elevado ao número de caixinhas.
ou endereços nesse caso, né? Tudo bem? Note, às vezes eu nem falo isso, que só serve para confundir a cabeça de vocês, tá certo? Para tentar incluir a galera que não sabe dessa questão da potência da base 2, se associou a potência da base 10 a alguns multiplicadores. E para diferenciar do multiplicador de projeto, tá certo? Para diferenciar do multiplicador de projeto, adicionaram-se um A mais na palavra, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei. Depois eu vou atrás aqui para vocês. Mas aqui a gente não vai usar essa definição, porque nós entendemos de onde vem isso. Então, quando eu vou falar kbyte, eu não estou falando que é 1000 bytes, não. É 1024. 2 a 10. Megabyte, 2 a 20. Perfeito? Isso, o Marcos colocou aqui. Eu acho que tinha aqui na tela, né? Quanto era o gigabyte, ó. Aqui, ó. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Então lembre-se, ele varia com a potência da base 2, as unidades de numeração aqui. Então, quando eu tenho um dispositivo de memória, a densidade dele, quando eu vou comparar com o outro, que tem o tamanho diferente, é justamente o produto daquelas duas informações. Aí se eu perguntar, quem é que tem a maior capacidade? Uma memória de 2 GB Word ou uma memória de 5 GB Nibble? Aí você pode fazer o produto daquelas duas informações e ver quem seria o maior. Ficou claro? Por quê? Porque é o tamanho da palavra que diz quantas caixinhas tem, quantos bits tem em cada endereço, e é lógico o número de endereços que eu tenho disponível. Perfeito? A gente já viu, né? O tamanho da palavra diz quantos bits eu tenho simultaneamente no endereço, e o outro, o comprimento da memória, quantos endereços eu tenho. Isso, para ver o número de bits no total, para poder comparar quando eu tenho tamanhos de palavras diferentes. Quando eu tenho o mesmo tamanho de palavra, como normalmente é no nosso pendrive, eu comparo direto, né? Só pelo comprimento dela. Mas quando eu tenho comprimentos de palavras diferentes, eu preciso fazer esse produto para, através da densidade, saber o que é que cabe mais e o que é que cabe menos. Tudo bem, pessoal? Pronto. Óbvio que uma vez que a gente já falou e já comecei a introduzir isso, né? Você tem o conceito de endereço. O que é um endereço? É uma forma de identificar qual desses múltiplos registradores da sua memória vai ser acessado, né? Como eu falei, você tem um pendrive de 2 GB, né? Cada endereço dela tem 8 bits. Mas em qual você vai gravar? Você tem digamos assim, uma pilha de 2 GB, né? 2 elevado a 40, não é isso? Endereços. Perdão. 2 elevado a 30 endereços, ó. Você tem de milhão, bi, né? 6 endereços para você colocar. Então, a diferenciação entre cada um desses endereços é o que é chamado de endereço. Eu acho que ficou um pleonasmo, né? A diferenciação entre cada um desses registros é o chamado endereço. É um número que eu dou para saber qual desses andares, vou assim dizer, ó, você vai estar escrevendo ou lendo. Tudo bem, pessoal? O Aristide falou, professor, isso tem relação também com a taxa de informação que é enviada e recebida no tráfego de fibra ótica? Sim. Eu vou pedir uma licença poética aqui para vocês agora para tentar explicar, sem precisar complicar muito, tá, pessoal? Porque, na verdade, é simples. Quem fala que essa parte de eletrônica, de informação é difícil, é porque gosta de soberba, tá certo? Eu vou tentar, rapidamente, para não fugir muito do tema, o que é que acontece? Na fibra ótica, eu tenho um canal, que ele, como o nome fala, é ótico, eu mando um pulso de luz, um comprimento específico, é lógico, dependendo da fibra ótica, você pode mandar múltiplos comprimentos, mas eu não estou querendo multiplexar isso aí, mas você tem um canal de luz em que você joga um laser com comprimento de onda específico, e aquilo ali ele vai ser interpretado como 0 com 1, beleza?
É óbvio que a capacidade de passar esse laser é o que vai dizer a banda. Mas do outro lado, tem que ter um conversor serial paralelo. O que é isso, pessoal? É que eu vou capturar essa informação que é mandada de 1 bit por vez e vou colocar nessas caixinhas aqui, ó. Então lá tem um registrador, um buffer, que ele tem que ser tão rápido quanto a taxa de transmissão lá do meu meio de transmissão serial. Caso contrário, eu estou criando um funil. Eu tenho uma fibra ótica capaz de mandar zeros e uns tão rápidos, e do outro lado eu tenho um dispositivo que vai empilhar na memória lento e que a minha fibra ótica vai ter que esperar eu resolver aquilo para, digamos assim, dar origem ao próximo dado. Ficou mais ou menos claro? Então tem a ver. Eu tenho que ter um dispositivo de memória que vai converter aquilo ali para gravar. Beleza? Para que essas informações sejam simultâneas e façam sentido. Eu achava que os zeros e uns eram depois do codificador. Pronto, é porque eu não queria usar codificador. Mas o que é que acontece? Mas tipo, no sinal da fibra óptica já vem os dados já? Não, no sinal da fibra óptica você tem uma luz lá. Você nem tem isso. Aqui, então, a onda eletromagnética é puramente um sinal eletromagnético, não vai dados, né? Ah, certo. E aí, de novo, para transmissão serial, isso, o meio independe. Você pode utilizar ondas de rádio, você pode utilizar um fio, independe daquilo ali, tá certo? A informação que vai chegar é que eu tenho que botar na cabeça que nesse caso é serial, é uma de cada vez, beleza? Fez mais ou menos sentido ou não? Estou tentando enxugar o máximo possível. Hoje a gente tem isso aí nos nossos HDs SSD, ele é serial, ele pega essa, pronto, ó. O SSD tem um buffer. Beleza? Ele já comunica direto com a nossa memória cache, por exemplo, se eu estou precisando puxar aquilo, ou algo tão rápido quanto. Perfeito? Em algumas arquiteturas, você já tem aquilo ali acessando, dependendo daquilo ali, por exemplo, em alguns videogames novos, direto nos vários níveis de cache do processador para tornar aquilo mais rápido. É lógico, pessoal, que isso aí é um pouco mais complexo, porque eu tenho o conceito do pipeline, que eu vou empilhar aquilo ali, pegar múltiplos, tá entendendo? Arrancar uma quantidade de dados com a largura do barramento, mas o que eu estou tentando colocar aqui para vocês é uma visão básica. Eu acho que talvez eu tenho medo de estar complicando para vocês, tá certo? Isso é simples, por favor. Agora, é lógico, tem muitos nomes que vão aparecendo aí, e às vezes você pode ficar um pouco perdido. Mas fique tranquilo, que a gente vai ver que esse princípio aqui é simples, pessoal. Acredite em mim. Você já tem o conhecimento para a gente abordá-lo. Então, o endereço é uma forma de numerar cada um daqueles registradores. Perfeito? Beleza? É lógico, como o Jefferson falou, dependendo do meio que eu vou trabalhar para receber uma informação e colocar naquilo ali, esses decodificadores ele tem que agir em grandezas diferentes, né? Se for um fio de tensão, se for ótico, um receptor ótico para transformar em um valor de tensão, se for eletromagnético, se for uma onda, né? Um 5G da vida, alguma coisa em relação a isso, você vai receber aqueles dados, então você tem que ter um conversor que vai pegar a onda eletromagnética e transformar num sinal digital e assim por diante. Tudo bem? Podemos avançar, pessoal? Ficou claro que é o conceito de tamanho da palavra e endereço, principalmente. Essas são as duas coisas que eu quero que você fique na cabeça. O endereço e o tamanho da palavra, né? Que é quantas caixinhas simultâneas ele tem em cada posição. Joia? Pronto, beleza. Então aqui, ó, por exemplo, você tem um chip de memória de 32 nibbles, ou 32 por 4. O que é que significa? Que ele tem 32 endereços, e cada endereço dele tem 4 caixinhas. Tem 4 células de memória. Beleza? Isso é a densidade. Claro, é a densidade, pode sim. Mas, lógico, como o fabricante ele tem que colocar aquele pendrive que é serial também e tal, ele define ele em byte, porque normalmente é a forma de trabalhar. É óbvio que os canais seriais, você vai ter o USB 2.0, 3.0, eles não vão trabalhar bem assim, com bit de cada vez, né? De novo, tem algumas outras coisas que vão poder ajudar. Mas você pode
mudar, digamos assim, a forma de expressar a densidade, se, por exemplo, ao invés desse endereço aqui ser 4, eu ia dizer que em cada um desses são 2 endereços de 2 bits. Aí eu ia colocar que essa memória era 64 por 2, mas eu teria que ser capaz de endereçá-los. Como ele já disse que é em byte, tá certo? Ele diz que cada endereço daquele já está associado a 8 bits. Foi o fabricante que me deu. Tudo bem? Mas a densidade, eu posso representá-las em unidades diferentes. E posso comparar elementos de memórias com unidades diferentes através dessa densidade, que é justamente o produto dos dois. É quase como uma referência. Esse endereço, o Marcos perguntou, o endereço é a referência. Isso é uma forma de identificar qual desses caras aqui, qual desses múltiplos registradores eu estou acessando. Porque nesse caso, eu tenho 32 possibilidades e cada possibilidade dessa armazena até 4 bits, um nibble. Beleza? Então, lembre-se, 2 informações. Tamanho da palavra, comprimento. Então, o pendrive de vocês, que é 2 GB, tamanho da palavra, byte, 8 bits, comprimento, 2 GB. 2 vezes 2 elevado a 30. Joia? Vamos para frente. Eu vou pular um pouco isso aqui, gente. Isso aqui, hoje em dia, principalmente porque a gente está sem acesso ao laboratório, é mais uma aula de história do que de eletrônica. Vou passar rapidamente. Né? É óbvio que como os dispositivos de memória começaram a avançar, você teve que classificar esses dispositivos de memória. Então, as classificações mais simples são em relação a acesso, volatilidade, a forma a flexibilidade de acessar ou gravar esses dados e o tipo de armazenamento. O que quer dizer com isso? O acesso disso é porque hoje a gente tem memórias de forma muito barata, muito mais tranquila, mas é como você vai encontrar cada um desses endereços aqui, ó. Tá certo? Como você vai poder retirar a informação, gravar a informação de cada um desses endereços. Então, isso quer dizer com acesso. Então, cada uma da localidade da memória pode possuir um conjunto de bits, o tamanho da palavra da memória, e o acesso ao conjunto desses endereços é o que pode diferenciar algumas memórias. Por exemplo, em alguns tipos de memória, o acesso a esses endereços é sequencial. O que é que isso quer dizer como sequencial, Rômulo? É o seguinte, saca só. Significa que para chegar nesse aqui que eu estou grifado, eu tenho que passar antes por esse, depois por esse, depois por esse, para chegar nesse. Então, o acesso é sequencial. Em outros, o acesso é randômico. O que é que quer dizer com acesso randômico? Eu posso acessar qualquer endereço individual. O Kleber já falou, por exemplo, da trilha do HD. Mas o HD ele tem uma agulha que permite dar alguns saltos. Tá certo? É óbvio que ele também está rodando lá. Mas o que eu costumo dizer do acesso sequencial, mais simples de vocês entenderem, é uma fita cassete ou uma fita VHS. Vocês chegaram a saber, pelo menos, do que se trata? Uma fita cassete ou uma fita de vídeo VHS? Então, para você chegar em determinada parte da música, em determinada parte do filme, você tinha que passar tudo antes. Para você voltar para o começo, você tinha que falar rebobinar, né? Voltar para o começo. Então, aquela memória que estava lá, aquela informação, aquele filme, aquela parte da música, para eu chegar nela, eu tinha que passar por tudo que estava antes. Vocês entenderam? Isso que é o acesso sequencial. E o acesso randômico, que é o que a gente já tem, né? Que eu posso chegar a qualquer endereço individual, que é o que a gente já tem no nosso pendrive, no nosso HD, e etc. Posso chegar e, eu quero gravar no endereço lá no meio. Não preciso passar pelos outros endereços. Eu vou lá e já começo a gravar. Perfeito? Outra forma de classificar é a volatilidade, pessoal. A volatilidade está relacionada à capacidade de armazenar, a como esses dados vão se manter ou não armazenados, uma vez que o dispositivo seja desconectado, por assim dizer. Como assim, Romulo? Por exemplo, no seu computador, quando você desliga, o que está no seu HD, ele mantém. Perfeito? Mas o que está na memória RAM, que são os programas e tal, ele perde.
Então, a memória RAM é uma memória volátil, enquanto que a memória do HD é não volátil. Ela consegue segurar aquilo ali. Então, é por isso que normalmente, que vem da origem dela, né? A gente chama da memória volátil de RAM e da memória não volátil de ROM, tá certo? Que originalmente ela era feita através de circuitos integrados em que você só gravava uma vez e aquela informação ficava lá, digamos assim, para sempre, né? Hoje em dia a gente já está mais para uma derivação desses títulos EPROM, né? Que significa Erasable and Programmable, uma memória programável e apagável. Beleza? E aqui é Read Only Memory, memória apenas de leitura, mas hoje em dia a gente sabe que é escrita e leitura. E o RAM vem de Random Access Memory, né? Memória de acesso randômico. Esses dados são excluídos, Jefferson, principalmente no nosso computador, basicamente desassociando esse endereço à tabela de registros dos nossos programas. Eu não preciso me preocupar com essa informação. Eu só preciso dizer que aquele endereço não precisa mais ser preservado. Então, quando eu for utilizá-lo, eu vou gravar outra coisa por cima. Tá mais ou menos claro? Isso, vira lixo de memória, como o Clive falou. Então, diz, nesse setor do HD eu desinstalei, sei lá, um programa aí que vocês usam. Desinstalei o Proteus. Vocês passaram na disciplina. Tchau, Proteus. Desinstalou o Proteus. Ele não vai preencher aquele setor lá do teu HD, né, com zeros ou com uns. Tá certo? Ele vai simplesmente na tua tabela de programa dizer, esse espaço de memória está livre. Quando você for usar, pode colocar a informação que você quer anexar e indexar por cima dele. Grava por cima, exatamente. Beleza? Em relação à questão da escrita e leitura, a gente, antes, porque é algo que não está relacionado a vocês, mas talvez vocês tenham pego o final dessa geração. Vocês chegaram a ter a oportunidade de utilizar, ou pelo menos ver, talvez, os pais de vocês, um CD ou um DVD? Antigamente a gente não tinha celular, né? Então a gente tinha os Discmans, né? Que é quando você utilizava. Pronto. O CD, na sua forma original, era uma memória apenas de leitura. Quando você comprava lá o CD lá de determinada banda, aquela informação que tinha lá, você só podia ler, você não podia gravar. Aí depois avançou um pouco e você tinha alguns CDs que você podia gravar, ficar lendo e quando você precisasse, gravava de novo. CD, ou DVD, ou Blu-ray, que fazia isso. Perfeito? E aí ela vira uma memória de escrita e leitura. Mentira, Gabriel, você não viu disquete, não. Tá falando a mentira. Viu nada. Vou falar que nem o homem do baú. Só acredito vendo. Eu usou disquete, Jaqueline? Conversa é essa? Tem muita pipa com fita, bicho, o cara fez mesmo. Se o cara fez a pipa, é porque o cara fez. Mas, enfim, antes, a questão da memória, pessoal, era muito restrita, era muito caro. Então, você tinha mais dispositivos em chip mesmo, de memória apenas de leitura. E os chips de memória de leitura e escrita, que eram mais caros, normalmente eram menores e mais caros. Tá certo? Mas a gente pode ter alguns exemplos que chegaram ainda na realidade de vocês, pelo menos, que eu usei o disquete. Né? Ia copiar um programa, era 10 disquetes. Você mandava lá no DOS um ARJ para compactá-lo, não era o zip que você clicava, tinha que meter lá um comando RJ, menos VA, menos JM e o escambau lá para poder compactar lá um jogo de 10 megas. Uma coisa desse tipo. Aí chegava lá, jogava o Doom. Beleza? Vamos para frente. Quanto tipo de armazenamento, ele vem na questão das memórias estáticas e dinâmicas, né? São aquelas que, uma vez inserido o dado, ele vai permanecer. E dinâmico é aquela que essa informação, de tempos em tempos, ela tem que reforçar aquele dado. É o que eu falei do capacitor, por exemplo, né? Quando é utilizado como célula de memória. Como ele vai perdendo a carga, então tem algumas memórias que de tempo em tempo eu tenho que dar um refresh nela. Eu tenho que reforçar aquele dado. Beleza? E no caso das memórias estáticas, quando você coloca o dado, fica lá, normalmente em fita magnética e tal. Óbvio também que, principalmente quando você está trabalhando com essa parte de memórias
associadas, né, a CPUs e tal, você tem, digamos assim, uma pirâmide, por assim dizer, né, que ele representa os vários tipos dessa memória e o quão próximo ela está do seu CPU, né, do seu núcleo de processamento. Então, os registradores, eles já fazem parte do próprio CPU, né? Eles são células de memória, as caixinhas daquela que são implementadas no chip do seu processador, que o seu processador vai utilizar para fazer algumas contas. Por exemplo, na unidade de lógica aritmética, onde ele vai colocar os números que ele vai utilizar para somar, ou para multiplicar, ou para rotacionar, tá certo? Então, são os registradores internos do processador. Ele funciona na velocidade do processador, ele acessa interno a ele, tá certo? É o mais rápido possível. O processador não precisa trocar informação nenhuma, está dentro do processador. Depois vem a memória cache, que é lógico que tem alguns níveis, vocês já devem ter visto em relação a isso, tá certo? Mas, dependendo do nível de memória cache, ela se aproxima muito da velocidade dos registradores do processador. É lógico, como a memória cache ela é muito rápida, ela é muito cara, e por isso, às vezes, eu empilho essas memórias cache, faço memórias cache ligeiramente mais lentas para informações que eu não preciso delas com tanta rapidez, mas que eu preciso delas devido à importância, né? E memórias cache em um nível mais próximo do processador. Aí, lógico, vem a memória física e a memória virtual, que está associado a paginação de memória que o seu, digamos assim, sistema operacional faz, e aí já está relacionado à memória RAM, etc. E aí vem os dispositivos de armazenamento, que vem o HD, o dispositivo de rede, os disquetes, como tinham os CDs, né? A ROM, que ele está associado a isso, e as memórias dos periféricos, né? A câmera, que deve ter algum buff, a placa de comunicação da internet, a serial que você está colocando em relação a isso, né, da USB, do teclado e assim por diante. Beleza? Aí isso aqui é mais pronto. Eu queria chegar aqui. Então, como é que você implementa essa caixinha básica aqui, ó? Uma caixinha dessa, ela tem que ser implementada. Como é que você implementa? Vamos aqui. Então, preste atenção, ó. Essa caixinha aqui, ela é formada aqui por umas 4 portas NAND. Tem outras formas de implementar, mas a gente usou aqui a porta NAND de base. Isso aqui, pessoal, é inversora normal. Ó. Isso aqui é inversora, isso aqui é inversora. Mas isso aqui não é inversora. Tá certo? Isso aqui é como se fosse um buffer. Ele funciona como se fosse uma chave, com 3 terminais. Da seguinte forma. Nesse caso aqui dessa chave, ixi, mas está pequeno. Nesse caso aqui dessa chave, ó, através desse terminal aqui, eu posso controlar se a chave está aberta ou se a chave está fechada. Então, suponha aqui, ó, uma chave, certo? Esse terminal aqui tem uma bolinha na entrada dele, tá certo? Ele é feito normalmente com semicondutores, Aldemir. Então, ele é feito normalmente via transistor. E a gente até viu mais ou menos lá na prática do 555 como é que um transistor funciona como chave. Perfeito? Mas, de novo, não cabe aqui a gente avançar por isso aqui com semicondutores. A gente vai já ver, Valfir, do princípio de funcionamento. Ó. Lembra do que a bolinha, quando está em qualquer terminal de qualquer circuito, pessoal, o que é que ela significa? Lá no clock do flip-flop, ou no preset do clear, ou em determinada entrada. Como é que ela funciona? O que é que a bolinha diz? Pronto, ativa com 0, né? Então, veja só. Essa chave aqui, quando eu coloco um 0 nesse terminal, a chave fecha. Então, a gente pega essa chave aqui, ó. E a chave fecha, conduz. Opa. Quando eu coloco um 1 nesse terminal aqui, ó. Quando eu coloco 1 nesse terminal aqui, a chave abre. Não conduz. Beleza? Simples assim. Faz sentido, pessoal? Assim como o Jefferson colocou, ativa com nível lógico baixo, ativa com 0. Perfeito? Vamos avaliar aqui.
eu quero que vocês tirem 5 minutos para entender aqui. Vocês, se vocês estão enxergando alguma coisa aqui que vocês já viram antes. Pode ser? É o tempo que eu vou tomar uma água. Dá certo? Isso, é só para a parte de controle daqui, dessas entradas e dessas saídas, que é o que vai permitir que a memória fique, inclusive, em que a gente chama de tri-state. Tá certo? Não é nem alto nem baixo, é tri-state, é desconectada, justamente para que eu não tenha a oportunidade de um curto, digamos assim. Então, quero saber se vocês entendem o funcionamento. É lógico, isso aqui eu apresentei para vocês agora. Perfeito? Mas aqui, vocês estão reconhecendo alguma outra coisa? Tirem 5 minutos aí para analisar. Beber uma aguinha. Opa, Valfredo já matou ali um flip-flop, né? Já reconheceu ali que tem um flip-flop ali, não é isso? Foi por isso que eu pedi para o pessoal que vocês já prestassem atenção e lembrassem, associassem a informação básica da memória com o flip-flop. É justamente isso, vocês já pegaram. Então, você tem um flip-flop ali em cima, aquele funcionamento das portas NAND. É tranquilo, né? Um circuito combinacional simples. Beleza? E a associação disso é o que vai nos permitir, como o Clive já está adiantando, a leitura e a escrita. Tá certo? Alguém ainda precisa de mais tempo para tentar encontrar isso aí que a gente falou, pessoal? Cafézinho para erguer a firma. Vem aqui, ó. Vem comigo. Uma vez que eu tenho uma caixinha dessa, eu tenho duas ações possíveis, pessoal. Uma das ações é, eu quero colocar uma informação aqui dentro. Perfeito? E a outra ação é, eu quero recuperar uma informação que estava lá dentro. Faz sentido isso aí? Então, eu quero pegar uma informação aqui, ó, por exemplo, quero preencher esse aqui com 0, ó, jogar esse 0 aqui dentro. Nesse aqui eu quero preencher com 1, e assim por diante. E o outro, a informação é, eu acessando o endereço, por exemplo, esse endereço aqui é o endereço 0. Ó, no endereço 0, qual a informação lá que tem no bit 1? Eu fui aqui olhar, tenho que extrair aqui, tenho que dizer, ó, essa informação aqui é 1. Perfeito? Isso significa disponibilizar num pino de saída a informação ou impor através dos pinos de entrada a informação. É basicamente isso. Faz sentido, galera? Ou não? Vocês estão acompanhando? Posso, Jefferson. Uma vez que você tem uma caixinha dessa, de memória, eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso estar querendo fazer uma ação onde eu coloco a informação aqui, ou eu posso acessar, querendo, numa caixinha qualquer, verificar qual a informação que estava gravada. Porque, lógico, se eu gravei é porque eu quero recuperar essa informação em algum outro momento. Isso é feito através de pinos. Vocês que estão no laboratório já começam a ter mais aquela noção. Então, se eu for colocar a informação, retirar uma informação, deixa eu tentar pegar aqui o... Nossa, ó.
Se eu for colocar a informação, retirar a informação, eu tenho que ser capaz de extrair aquele sinal 0 ou 1 daquele registrador, daquela caixinha. Então, ele vai disponibilizar em alguns pinos específicos, que tem a ver com a função dos pinos, aquela informação quando eu estou lendo, e vai receber a informação que eu tenho que guardar através de outros pinos distintos. Beleza? A gente vai já aprender isso aí, Paulo. Por enquanto, a gente está vendo uma caixinha, então não precisa de interface, eu só tenho uma caixinha daquela. Perfeito? Mas essa interface vai ser precisada, que é o controlador. Na verdade, é o decodificador de endereços. Perfeito? Mas vocês entenderam essa premissa básica das duas ações básicas da memória, que é aí que vem as ações de leitura e escrita. São as operações básicas de uma memória. Então, a escrita é quando eu quero guardar uma informação na caixinha. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Pronto. Então, como é que funciona a operação de escrita? Veja só. Opa. Se você está acompanhando aí com um caderno, desenhe esse circuito aí e tente acompanhar essa sequência que eu vou falar para vocês. Lembrando, né? Que esses caras aqui, ó, funcionam como chaves. Tá certo? Dá para todo mundo ver aí, pessoal? Deixa eu dar mais um real de zoom. Perfeito? Vamos lá. Então, ó, no ciclo de escrita, quando eu quero gravar a informação, primeiro, eu tenho que selecionar a célula a ser gravada. Porque vocês já viram que em determinado endereço eu tenho várias células. E é lógico, numa memória, além disso, eu tenho vários endereços. Não é isso? Então, eu tenho que selecionar aquela célula. Ó, eu quero gravar aquela informação naquela célula. Na célula 3 do endereço 20.000, por exemplo. Tudo bem? E a gente vai já ver que o endereço, na verdade, a gente fala em hexadecimal, né? Por quê? Porque precisa falar menos. Então, eu tenho que selecionar essa célula através dessa entrada aqui, ó. Tudo bem? Depois que eu fizer isso, eu vou acionar o meu módulo de leitura escrita. O que é isso? É só uma forma bonita de dizer o seguinte, ó, eu vou ter um pino e o estado desse pino é o que me diz como funciona a leitura e a escrita. A leitura é em 1 e a escrita é quando ele está 0. Por isso que, normalmente, você encontra aqui, ó, o read barra W barrado. Ou então você encontra só a informação de quem está barrado. Se eu não me engano, aqui na célula está assim, né? Ó. W é barrado. Ó. Significa que quando você bota 0 aqui, ele vai escrever, vai ser o write, o ciclo de write. Beleza? Lógico, quando ele tem 1, ele vai ser o ciclo de read. Tudo bem até agora? Além disso, eu tenho que aplicar o dado que vai ser gravado no terminal D. Veja só, o terminal D é esse terminal aqui, ó. Então, para gravar um dado aí dentro, tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dizer, ó, selecione a caixinha, botar 1 aí. Selecione o modo escrita, coloco o 0 aqui. E a informação que eu quero que armazene, eu tenho que colocar aqui, ó. Com base nessa lógica, eu quero que vocês tentem dizer o que é que acontece quando eu boto 0 aqui, 1 aqui, e uma informação qualquer aqui, informação X. O que é que acontece, pessoal? Me ajudem aí para tentar analisar. O que é que acontece com essa porta lógica aqui em cima? O que é que acontece com essa porta lógica aqui embaixo? O que é que acontece com esses buffers? O que é que acontece com esse flip-flop? Vocês são capazes de analisar, pessoal? Até aí, só tem dispositivos que conhecemos, né? Só tem flip-flop, porta lógica, uma chavinha, ou não? Então, a gente é capaz de compreender e dizer o que é que vai acontecer em cada um desses módulos. Estou enganado, pessoal? Esse buffer, Marcos, é o seguinte, ó, já expliquei aqui, ó. Vou explicar aqui de novo. Ele é um dispositivo de 3 terminais que age como uma chave. Vou chamar assim, ó. Controle. Ixi. Controle. A.
e B. Beleza? Imagine uma chave. Esse aqui é o terminal A. Esse aqui é o terminal B, né? Mesmo jeito lá em cima. E o terminal de controle é quem vai dizer se a chave está aberta, assim, ou se está fechada. Quando o terminal de controle C recebe 0, por isso essa bolinha aqui em cima, a chave está fechada. Então, ele pega esse cara aqui, ó, e a situação daquilo ali é apresentada por uma chave fechada. Ele pega e conecta A com B. Nossa, mas eu tô ruim no Paint hoje. Ele conecta A com B. Quando eu coloco C igual a 1, ele pega e desconecta A com B, ou seja, ele coloca como se fosse uma chave aberta. Ficou mais claro? Joia. Então, com isso, é capaz de vocês analisarem, pessoal? Isso. Escrita WE0, seletor igual a 1, e a informação que eu coloco em D vai ser armazenada na célula. Como é que isso acontece? Me ajudem aí. Analisem aí. Quando está aberta, o terminal A e o B não está conectado entre si. Simples assim. Quando ela está fechada, o mesmo valor lógico que eu coloco em B tem que ser o que está em A, né? É um fio. Ela conduz. Interessa se de um lado ou para o outro. É um fio puro. E aí, pessoal? Tô vendo que vocês estão enganchando e com besteira. Me ajudem aqui. Veja só. Então, a gente tem, ó. Aqui, inclusive, eu substituí pelas chavinhas, ó. Para ficar mais fácil vocês entenderem. Opa, o Marcos aí. Cuidado, ó. Porque tem esse caminho aqui, Marcos. Lembra dele? Esse caminho aqui ele leva justamente à entrada do flip-flop. Quando eu boto na entrada do flip-flop do clock, é que ele armazena, né? Aqui na saída dele, ó. A saída do flip-flop é aqui. Não é isso? Vamos aqui, devagar comigo. Eu tenho aqui 0 e aqui 1, não é isso? Esse 0, quando ele passa por uma inversora, fica 1, né? E esse 1, ele vem aqui direto. Quem é que está na entrada dessa porta NAND aqui, galera? É 1 NAND 1. 1 NAND 1 é 0. Então, o que é que acontece? Ó, como a saída dessa porta é 0, ele fecha essas duas chaves aqui, ó, que são justamente as chaves que dão acesso aos terminais de entrada do flip-flop. Não é não, ó? Isso aqui, ó, em azul, é justamente o flip-flop. Se esses caras aqui estão fechados, ó, eu tenho os terminais de entrada do flip-flop acessíveis. Por quê? Porque esses caras aqui vão permitir. Perfeito? Eles são como se fosse o porteiro do flip-flop. E esse flip-flop, lógico, a gente já viu, né? Você tem um flip-flop com ambas as entradas invertidas. A gente trabalhou com esse flip-flop aqui, né? Ó. Vamos deixar mentir. Não é isso? Hein, pessoal? Célula de memória básica com flip-flop D. Perfeito? Mas vamos continuar aqui. Então, o que é que acontece? Ó? Esse cara aqui está dizendo, ó, que as entradas desse flip-flop vão estar acessíveis, vão receber informações. Qual o resultado dessa porta NAND aqui, galera? Né? Veja só, essa porta NAND controla essa chavinha aqui, né? Perfeito? Vou botar aqui com as chavinhas fechadas, bonitinho e aberto. Ó. Essa porta NAND controla essa chavinha. Se o resultado é 1, né? Porque eu tenho, ó, 0, NAND 1. Se fosse a AND era 0, mas como é a NAND, resultado é 1. Beleza, Jefferson? Ficou claro? Vocês titubearam aí? Então essa chave está aberta.
veja aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é a saída Q e Q barra do flip-flop. Não é verdade? Então, quando ele abre essa chave, ele está dizendo assim, ó, que a saída não vai estar conectada com o pino externo. Significa que esse cara aqui, ó, esse 1 que está aqui, não vai ter possibilidade de ter um choque de informação com o que estava gravado. Já pensou? Veja o seguinte, já pensou se a informação que tivesse gravada antes fosse 0 e eu colocasse um 1 para ser gravado e essa chave estivesse fechada? É um curto pleno. Então ele desconectou aqui, por quê? Porque essa informação que eu coloquei aqui no D, ó, por exemplo, ela vai ser levada às entradas do flip-flop. Então essa informação que eu tenho aqui, ó, vai estar numa entrada, essa informação que vai estar em outra. Perfeito? E quando eu der o clock, nesse caso aqui, para simplificar, está um circuito como se fosse sem clock, não é isso? Essas entradas 0, 1 aqui, armazena um 1 na saída do meu flip-flop. Então, esse 1 que eu coloquei aqui, ó, foi colocado nas entradas desse flip-flop e armazenado aqui na saída dele. Ele está aqui armazenado. Perfeito? Ficou claro, pessoal? Como é que funcionou o ciclo de escrita? Esse 1 que eu coloquei aqui, ele ficou armazenado na saída do flip-flop. Aqui é, digamos assim, é o local de armazenamento da caixinha em si, é na saída do flip-flop. Da mesma forma que a gente viu aqui, né? Ó. Não é isso? Ó, a saída do flip-flop é o que é utilizado para recuperar essa informação, para gravar essa informação. Joia? Todo mundo entendeu esse ciclo básico, galera? Além do Emanuel? Beleza. Simples demais, né? Essas porta-lógicas aí tá manso demais. E como é que eu faço para ler a informação que estava gravada lá? Então, veja o que é que acontece. Para ler a informação que está gravada lá, eu tenho que pegar a informação que estava aqui, ó. Eita. Tenho que pegar a informação que estava aqui na saída do flip-flop e ser capaz de disponibilizar ela no pino D. Perfeito? Por quê? Porque é no pino D que vai estar conectado os periféricos do processador que vai utilizar essa informação. Tudo bem? Então, veja só. Para ler, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar aquela célula de memória. Então, aqui, ó, seletor igual a 1. E o meu leitura escrita tem que estar como 1, que é o leitura, né? Porque a gente viu que o escrita é 0. Tudo bem, pessoal? Então, veja só. Se aqui é 1 e aqui é 1. Qual o resultado dessas duas portas lógicas aqui? Dessa de cima e dessa de baixo. De novo, essa de cima aqui controla o acesso às entradas do flip-flop. E essa de baixo aqui controla o acesso ao pino de saída da memória. Perfeito? Vamos aqui. Então, olha lá. Ó. Se eu tenho ambas essas entradas 1, pronto, ó, como o Marcos colocou aqui. Ó, essa porta aqui ó, me dá 1. O que é que significa? Que eu desconecto as entradas do flip-flop. Se eu não tenho nenhum valor nas entradas do flip-flop, significa que a sua saída não vai mudar. Ele vai segurar aquela saída. Não estou botando nenhuma entrada nova. Joia? E a saída dessa porta lógica aqui sendo 0, significa o que é que acontece? Que a informação que eu estou aqui em 1, perdão, a informação que eu estou aqui na saída do flip-flop, que estava armazenado, ela é imediatamente disponibilizada, porque eu tenho essa conexão plena no pino de saída de dado da memória. Olha aí que informação bacana. Então, o que estava aqui, na hora que eu fecho essa chave, é disponibilizado no pino. E aí o processador, você lá com o LED, com o osciloscópio, é capaz de ver aquela informação. Então, assim, eu consigo recuperar o que estava gravado aqui dentro. Beleza? Ficou claro, galera? E é fácil, eu estou enganado, Marcos. Vocês que entenderam. É difícil, pessoal, esse funcionamento aí. Tudo isso vocês já conhecem.
Na prática, essas portas lógicas, essa porta NAND, essa inversora, esses buffers, é implementado com semicondutores, transistores e diodos. Mas o funcionamento dela, assim como a porta lógica do chip, também é implementada através de transistores e diodos dentro do chip. Beleza? Mas, de novo, a gente está interessado aqui no modo de funcionamento dela. É isso que o transistor implementa, o diodo implementa. Uma porta NAND, uma porta inversora, um buffer e assim por diante. Joia? Pessoal, o que é que acontece quando eu coloco o seletor como zero? Hein, pessoal? O que é que acontece quando eu coloco o seletor como zero? Não. Para ser escrita, se o seletor fosse zero, aqui tem que ser zero também, né? Mas quando eu boto de cima zero, né, ele fecha isso aqui. Mas quando eu boto o seletor zero, perdão, quando eu boto de cima zero, né, com esse zero aqui, ele já garante que dá 1. Ele deixa isso aqui aberto. E com esse zero aqui, ele já garante que esse aqui, ó, dá 1. Deixa esse aqui aberto. Ele deixa todas as chaves abertas quando o seletor é zero. Correto, pessoal? Já garante, como já falou, um em cima e um ali embaixo. Então, o que é que acontece? Significa o seguinte, ó, que essa memória nem recebe nada, nem disponibiliza nada. Ela está em tri-state, ou seja, ela está protegendo o dado, desconectando a entrada, e ela está protegendo a integridade da saída aqui, ó, de forma que eu desconecte isso, não possa ter um curto. Por quê? Vocês já perceberam que o pino D, ele é bidirecional. Como assim? Quando eu vou gravar alguma coisa, ele serve de entrada. E quando eu vou ler alguma coisa, ele é disponibilizado como saída. Vocês perceberam isso? Então, a desconexão dele, né, permite que eu garanta a integridade desse dado. Não acontece nada e ele fica só no estado em que guardando aquele bit. Tudo bem? Então, veja só. Essa caixinha aqui, ó, equivale a esse circuito aqui, ó. É a nossa caixinha básica a partir de agora, ó. É a nossa caixinha básica ali. É como se eu pegasse esse cara aqui, ó. Colocasse, ó, ele dentro dessa caixinha, ó. Ao contrário, oh, meu Deus. Como se eu pegasse esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Dentro dessa caixinha tem esse esquema aqui. Perfeito? Óbvio que a gente já sabe que uma caixinha dessa tem que ter pelo menos 3 terminais para o seu funcionamento, né? O seletor, o pino de entrada e saída de dado, que é bidirecional, e o pino de leitura e escrita. Tudo bem? Fez sentido aí, galera? Beleza. Aí eu pergunto a vocês, ó. Note. Lembra que eu falei, ó, que cada um desses caras aqui, ó, é um endereço? O que é que isso significa? Que a informação que eu posso gravar naquele endereço, ela é mais complexa do que um único bit. Então, eu preciso de combinação de bits para que ela faça sentido. Não é isso? Então, sempre quando eu estou no endereço, normalmente eu seleciono, eu ativo todas as caixinhas ao mesmo tempo. Então, normalmente, o seletor de todas as caixinhas pertencentes a um único endereço são interconectados para ativar todo o endereço de uma vez ou para desativar todo o endereço de uma vez. Quando eu vou ler nesse endereço, eu tenho que ativar todas essas caixinhas de uma vez. Quando eu vou desativá-lo para acessar outro endereço, eu tenho que desativar todas essas caixinhas de uma vez. Não é lógico isso?
Perfeito. Beleza. Óbvio que também isso vai funcionar com a leitura e com a escrita. Quando eu vou escrever, se eu tenho uma informação complexa demais, eu vou escrever todo mundo de uma vez. Se eu for ler, ou seja, se eu for extrair informação, só tem sentido quando eu pego aquela informação com todos os bits simultâneos. Eu vou ler todo mundo de uma vez. Então, a leitura e escrita para uma fila dessas, para um endereço, normalmente também é interconectada. Perfeito? Agora, é lógico que a informação de saída, o D aqui, ele é único, né? Ele não pode ser o mesmo para todo mundo, porque esse aqui pode estar em 0, esse aqui pode estar em 1. Se eu conectar todo mundo, muito provavelmente eu vou ter um curto. Faz sentido isso, galera? Na cabeça de vocês? Vocês conseguem enxergar com facilidade isso? Beleza. Posso avançar? Vocês estão compreendendo até agora? O que é que eu estou colocando aqui aos poucos para vocês? Como é que a gente vai fazer um controlador para acessar esses vários endereços de uma vez? Perfeito? Vamos avançar, então? Veja só. Vamos supor que eu tivesse outra fila de endereços aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma memória, aqui tudo, de quanto? Qual a capacidade dessa memória aqui, galera? Nesse quadrado vermelho. Abstraia isso, Cláudia, se ela é estática ou se ela é dinâmica, se você tem que dar o refresh. Se você tiver que dar o refresh, você vai ter que, de vez em quando, repetir essa informação aqui no D, só isso, e escrever, sobrescrevê-la. Tá certo? Então, ele vai funcionar independente disso. Ó, o Gerson colocou 4 bytes. Vocês concordam, pessoal, que aqui é uma memória de 4 bytes? Isso aqui é uma memória de 4 bytes. A densidade dela é que é 32 bits, Thaleson. São 4 endereços de 1 byte cada uma. Não é isso? É o contrário, Paulo. É 4 por 8 bits, ou 4 por byte. 4 bytes. Beleza? Quem foi o primeiro colega lá que colocou correto. O Jefferson. É 4 bytes, a memória de 4 bytes. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, eu vou encapsular isso aqui num chip. É óbvio que, como todo chip que a gente viu, de flip-flop, do 555, de porta lógica, eu tenho que ter pinos para controlar esse chip. Correto? Todo mundo concorda, pessoal? Então, no flip-flop lá, se eu tivesse o circuito integrado, eu tinha um pino lá para o preset, para o clear, um pino para o clock, um pino para a entrada do flip-flop, um pino para a saída, um pino para a saída barrada e assim por diante. E é por isso que, muitas vezes, para economizar pinos, eu boto mais de um flip-flop dentro do mesmo CI, ou mais de uma porta lógica dentro do mesmo CI. Né? A gente sabe que normalmente você usa isso em múltiplos, não usa só uma porta lógica ou só um flip-flop. Tudo bem? Então, as memórias, ela tem que ter pinos. Vou voltar aqui. Para eu poder fazer o circuito integrado da memória funcionar e interagir com outros elementos eletrônicos. Aqui, ó. Memória tem pinos. Perfeito? Então, normalmente, os pinos dessa memória são o pino de leitura e escrita, que está relacionado à operação da memória. Nessa memória aqui, ó, tem todas essas caixinhas dentro, tá? E em cada caixinha dessa aqui, ó, é um esquemático daquele que a gente viu, com flip-flop, com 2 portas NAND, com um inversor, com 2 inversores e com aqueles 3 buffers. Perfeito? Então, olha o que é que acontece. Uma vez que eu tenho o habilita a memória para habilitar o chip, né? A leitura e a escrita. Perfeito? Eu vou precisar, basicamente, dos pinos que vão retirar a informação da memória e que também vão colocar a informação da memória. Aí, dependendo do tipo da arquitetura que você tiver, esse barramento ele pode ser compartilhado ou isolado. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte.
Ah, eu miniaturizei e não está dando para ver aqui. Calma aí. Cadê aquela nossa célula básica? Pronto. Então, normalmente, eu vou ter que ter, além da leitura escrita, e o habilitar. Que esse caso é a habilitação do chip, né, de toda a memória. Um barramento que controla a questão do dado. Barramento não, fios que eu posso conectar para saber qual a informação que está na caixinha ou que eu possa utilizar para colocar a informação na caixinha. Perfeito? É o pino que vai estar conectado no D daquela célula básica. Tudo bem? Dependendo da arquitetura da memória, apesar desse D aqui ser bidirecional, eu posso ter fios diferentes, um para entrar e outro para extrair. Tá certo? E eu posso ter compartilhado, que é como é aqui, né? Confiar no buffer. Que tanto faz eu entrar quanto sair. Quando a gente for ver lá em micros, a gente vai ver que tem uma diferença, inclusive, de arquitetura, né? A Harvard e a von Neumann. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O professor Marcelo, fera também, semestre que vem, quem for fazer micro, vai trabalhar com barramento de dados separados ou conjunto. Tudo bem? Além disso, eu tenho que ter pinos associados para dizer qual endereço eu estou acessando. Não é isso, galera? Faz sentido? Ou não? Para saber qual fila de memória eu estou acessando. Vocês estão acompanhando, pessoal? Pronto. Aí, veja só, você como projetista de um chip de memória. Quantos pinos desse chip eu preciso para dar para o usuário a capacidade de acessar 4 endereços? 4 pinos? Alguém concorda com o Thaleson? Discorda? Se discorda, por quê? Se concorda, por quê? Ninguém mais, pessoal. Só o Thaleson foi capaz o suficiente de receber para acessar 4 endereços. Eu preciso disponibilizar quantos pinos para o usuário? Opa, o Paulo já colocou diferente. O Valfrido também. Por que 4, Cláudio? Por que 2, Afonso? Opa, o que o Afonso colocou aí, ó. Falou, ó, com 2 pinos, eu fazendo a codificação binária, eu posso acessar 4 possibilidades. Tá correto. Então, se eu colocar 2 pinos para o usuário, quando ele colocar nesses 2 pinos 00, eu vou dizer, olha, acessou esse aqui de cima, ó, o endereço 0. Colocou 01, ele acessou o endereço 1. Colocou 10, que é 2 em binário, ele acessou o endereço 2. Colocou 11, ele acessou o endereço 3. Essa memória de 4 endereços vai do endereço 0 até o endereço 3. Do endereço 0 até o 2n-1, onde n é o número de pinos. Então, baseado nisso, lá dentro da memória, que vai ser implementada para acessar todos aqueles quadradinhos, eu vou ter que ter um dispositivo que ele interpreta essa codificação do endereço para dizer qual dessas filinhas aqui, ó, ele está acessando. Ó. Ou seja, baseado naqueles 2 pinos, se eu vou acessar o select desse, se eu vou acessar o select desse, se eu vou acessar o select desse ou desse. Não é isso? Como é que isso é feito, pessoal? Min termos. Por quê? Da mesma forma que, por exemplo, quando a gente viu associado àquela classificação one-hot, lembra? Eu posso ter múltiplas portas end, onde as entradas dessa porta end vai ativar uma das portas em cada um dos conjuntos. Portanto, que as entradas delas estejam representadas como forma de min termo. Olha aí como tudo se conecta da disciplina. Min termo a gente viu
sei lá, na terceira semana de aula. Foi mais ou menos isso? Então, quando eu for projetar esse chip, lá dentro vai ter que ter um negócio chamado decodificador de endereços, que está associando cada um desses endereços ao min-termo do endereço. E a saída dessa porta end, né, porque a gente sabe que o min-termo está associado à porta end, ele vai ligar no select daquela filinha. E é lógico que eu acesso uma fila de cada vez, né? É por isso que é os min-termos. Fez sentido, pessoal? Uma vez que eu só vou acessar uma fila dessa de cada vez, o que é que acontece? Para poupar pinos, lembra, né? Eu tenho que ter um pino para acessar essa caixinha, um pino para acessar essa, um pino para acessar essa, um pino para acessar essa, outro para essa, outro para essa, outro para essa e outro para essa. São as informações relevantes, né? Então, uma vez para não ter um pino para cada caixinha, como eu sei que só o endereço vai estar ativado de cada vez, eu tenho o mesmo pino para todas essas caixinhas aqui, eu tenho o mesmo pino para todas essas, tenho o mesmo pino para todas essas, porque eu sei que se eu estou nesse endereço, só essa caixinha aqui, ó, é que vai estar ativada. Essas outras aqui vão estar desativadas. O Paulo matou aí. Interligar as células em colunas. Joia. É isso mesmo. Eu não podia ter falado melhor. Foi o colega de vocês fez. E é essa arquitetura que vai montar um chip de memória. Presta atenção, ó. Se eu quiser projetar, aqui foi menor, né? Aqui a gente colocou lá, era 4 bytes, né? Essa aqui são 4 nibbles, uma memória 4x4. Então, presta atenção, ó. Em cada linhazinha daquela, cada um dos endereços, eu tenho 4 células de memória, né? Em vez de botar a caixinha, eu já botei a representação, né, pictórica da célula de memória, né? Perfeito? Beleza? Da mesma forma que a gente falou, ó, todo mundo da mesma fila está com o select interligado. Correto? Por quê? Porque eu vou ativar a fila ao mesmo tempo. Perfeito? Jóia? Então, todo mundo dessa fila, o select está interligado. Todo mundo dessa fila, o select está interligado. Todo mundo dessa fila, o select está interligado. Em todas as células, a leitura e a escrita estão interligadas. Não só em colunas, mas em todas as células pertencentes à memória. Por quê? Porque a memória está lendo, está escrevendo. Não existe ela estar escrevendo em uma parte e lendo na outra. Perfeito? Então, a leitura e escrita de todas as caixinhas estão interligadas. Olha a informação que a gente deu aqui também, ó. Os Ds relacionados ao bit posicional daquele endereço, daquela palavra de memória, são interligados. Porque como eu sei que eu só tenho um endereço ativo por vez, eu poupo pinos. Então, eu tenho 4 pinos de dados para essa memória aqui. Para essa outra aqui que a gente colocou, quantos pinos de dados eu vou ter, pessoal? Para essa memória de 4 bytes, quantos pinos relacionados aos dados eu vou ter? 4. O Valfrido colocou 4. Alguém concorda? Emanuel colocou 8. Por que 4, Valfrido? Por que 8, Emanuel? São 8 colunas, correto. Então, ó, eu tenho um pino de dado para cada uma das posições do registrador, para cada um dos bits de um endereço de memória. Então, é 8. É porque eu mudei aqui para o Pente. Eu não sei se vocês viram, Valfrido. Ele falou 4. O Valfrido falou 4 porque estava colocando nessa memória aqui. Esse aqui está certo, 4. Mas eu tinha mudado aqui para o Pente, né? Como a gente deu essa informação aqui, ó. Esse aqui são 4 pinos, né? Do D0, do dado D0 ao dado D3. Então, para aquela que a gente desenhou aqui, ó, no Paint, que era de 4 bytes, eu preciso de 8 pinos de dados. Perfeito? E quantos pinos de endereço eu preciso para essa memória aqui, ó? 2. Por quê? Com 2 bits, eu consigo acessar 4 posições de memórias diferentes, do endereço 0 até o endereço 3, né? Do 00 até o 1 e 1. Note, para fazer isso, eu conto com o decodificador
de endereço. Beleza? O que são essas portas lógicas 4x4? A porta lógica aqui, gente, não é 4x4, não. A memória é 4x4. São 4 nibbles. A porta lógica tem 2 entradas e a terceira entrada é o chip select todo. Pronto, é o que eu estou falando. Lembra que a gente disse que cada endereço vai ser acessado através do seu mintermo? É o que eu estava explicando agora. Cada endereço do mintermo. Então, veja só. Esse cara aqui é o endereço 0. Perfeito? Para acessar ele, eu tenho que ter no A0 igual a 0 e o A1 igual a 0. Todos os outros endereços têm que estar desativados. Só esse aqui tem que estar ativado. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma porta lógica que a saída só será 1 quando ambas as entradas forem 0. É o mintermo 0 e 0, né? Então, a 0 barrada, por isso que eu puxo aqui do barrado, ó. E o A1 barrado. Então, é A0 barra 1 barra. É o mintermo do A. Perfeito? E essa outra entrada aqui, para que serve, galera? É o habilita do chip todo. Se eu quiser desligar o chip completo, eu coloco, no caso, um 0 nessa entrada, né? Que ele... coloco, no caso, um 1 nessa entrada. O 0 é para habilitar, né? Que é o chip select. Para selecionar 1 nessa entrada. Ele coloca aqui 0 e ele garante que todo mundo vai estar desabilitado sempre. Beleza? Então, não confunda o chip select do chip com o seletor do endereço. Tá certo? Normalmente é o principal erro que eu vejo aí nas avaliações. Isso aqui, ó, habilita e desabilita o chip completo. Perfeito? Então, eu coloco uma entrada extra lá na porta lógica relacionada aos mintermos para poder habilitar e desabilitar tudo. Lembra no multiplexador, quando a gente fez isso? A gente botou um enable lá com uma end no parênteses daquela expressão todinha. É a mesma coisa. Vocês lembram, pessoal? Pronto, é a mesma coisa. Esse chip select aqui, ó. Perfeito? Então, ó, de novo, esse endereço aqui não é o 0, não é o 0, 1, significa que essa fila aqui vai estar ativada apenas quando eu tiver o A1, eu pego aqui direto, o A0, 1, e o A1, 0, né? Então, é A0, A1, barra, o mintermo dele. Tá aqui, ó. Então, liguei o A1 no barrado, o A0 no 1, né, na variável normal. Então, quando eu selecionar um endereço com A0 igual a 1 e o A1 igual a 0, todas essas outras palavras aqui vão estar desativadas e só essa daqui vai estar ativada. Então, o que é que significa? Nos dados aqui vai conter informação relacionada ao endereço 1. Da mesma forma para o endereço 2, que é o 1, 0, né, isso, ó, sem ser barrado, 1, 0, e o endereço 3, que é o 1, 1, os dois sem ser barrado. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Isso aqui a gente implementou o chip 4x4. Alguma dúvida aqui, galera? Isso. O número de palavras, a capacidade é na base 2. É por isso que o kbyte, o megabyte é 2 elevado a 10, 2 elevado a 20. É justamente que a gente vai adicionando mais pinos aqui, ó. Faz sentido agora, Manuel? Daquela base 2 lá, quando eu falei da capacidade, que eu vou adicionando mais pinos aí. Perfeito? O que é que você vai fazer em casa? Porque a gente já está beirando aqui a hora. Você vai fazer o esquema interno dessa memória aqui, ó. De 4 bytes. Perfeito? Então, você vai fazer esse esquemático aqui, ó.
só que agora para a memória de 4 bytes. Você vai propor um chip de memória de 4 bytes. Ficou claro qual a tarefa que a gente vai ter que fazer? É um buffer mesmo. Desse aqui que você tinha falado, o Emanuel fez uma pergunta. Desse aqui, que está aqui, ó. É isso, Cláudio, perdão. Então é um buffer mesmo. Pode chamar de chave, diga que funciona como uma chave. É um buffer. Perfeito? Então, como tarefa de casa, você vai propor o chip, quantos pinos vai ter, como é que vai funcionar o decodificador de endereços, que é esse cara aqui, ó. Como é que vai estar interligado as células de memórias para um chip de 4 bytes. Perfeito? Além disso, a outra tarefa é o seguinte. Você vai responder quantos pinos tem no chip de memória que está dentro do pendrive que você tem. Quantos pinos? Eu quero só saber quantos pinos. Aí, será que vale a pena sacrificar o pendrive? Você pode calcular, né? Você sabe o número de endereços, você sabe que o pendrive é dado em byte, aí você sabe que tem um pino a mais para leitura escrita e um pino de habilitar, desabilitar. Não é isso? Você pode calcular. Só que os endereços lá vai ser 2 GB, 16 GB. Não é isso? Quantos pinos é necessário para acessar 2 GB? Quantos pinos são necessários para acessar 16 GB? Beleza? Então, é a outra parte da tarefa. Ficou claro, galera? As tarefinhas que vocês vão fazer. Na próxima aula, o que a gente vai aprender a fazer? Vai aprender a expandir memória. Vamos supor que você tenha um chip desse de 4 nibble, mas você quer fazer uma memória de 8 bytes. Como é que você faz? Você vai ter que juntar vários chips desses, interconectá-los, para fazer a memória. É por isso que a memória RAM, quando você tem lá, tem vários chips daquele. Essa interconexão é o que faz a expansão da memória. E é lógico, a sua placa-mãe também faz isso, quando você vai colocar vários pentes, e assim por diante. Então, a gente vai aprender a expandir memórias, tanto na capacidade de endereço, quanto no tamanho da palavra de dados. Beleza? É o tema da nossa próxima aula. Mas, por hoje, é um K, é um B, é um OS, acabou-se. Eu vou parar aqui a gravação, vou pedir aos colegas que estão gravando, gentilmente, mais uma vez, para poder interromper a gravação, até para não se estender mais, e a gente já passei um minuto, mas alguma dúvida?